E aí, queers, como vocês estão? Todas, todos bem? Hoje temos um assunto um pouquinho, como é que se diz, Doug? Indigesto para falar com vocês. Mas, como é de praxe, antes, sigam o nosso canal aqui no YouTube, deixem seu like, deixem um comentário, compartilhem, se inscrevam e assim por diante. Beijos! Então, pessoal, há alguns meses atrás, acho que 2 meses, nós gravamos sobre o Papa, falando sobre a representatividade dele dentro da Igreja Católica, de abraçar todas as pessoas que são diferentes do que eles pregam. Mas há 2 dias atrás, mais exatamente no dia 15 de março, esse vídeo está sendo gravado no dia 17, as coisas mudaram. E muito. É muito louco, porque assim, nós fizemos um vídeo falando bem dele, e que legal que o Papa Francisco, nós não somos católicos, deixa isso bem claro. Sim. E blá blá, que legal, abraçou a comunidade LGBTQIA+, casamento de pessoas do mesmo sexo, tanana. E há 2 dias atrás sai a seguinte notícia: com o aval do Papa, Vaticano proíbe bênção à união gay e chama homossexualidade de pecado. Então, triste, né? É muito mais do que triste, assim. É um ano de Covid, a gente tá sem esperança de nada nesse Brasil de Deus. De Deus, ou, né, enfim, de dar luz. E daí vem o Papa, e o que mais me deixa louco é que a gente vê assim, vamos falar que legal, o Doug não é católico, o Doug odeia religiões. E eu entendo, ele tem uma religião, mas entendo completamente, compreendo o que ele fala. E daí a gente tava super na boa, porque o Papa tá vindo, tá revolucionando, tá mudando. E agora, 2 dias atrás, ele fala que não. E ainda mais, ele fala que Deus não permite isso, porque é um pecado. Não podemos negar que ele sim está revolucionando muitas coisas. A questão da homossexualidade é um calcanhar de Aquiles da religião católica. Isso não dá pra se negar. Eu acho que ele já fez muito pelos gays. Só que chegou um ponto que ele deve estar sofrendo uma pressão tão grande dentro do Vaticano que, tipo assim, parem de encher meu saco, tá aqui minha assinatura, vão fazer o que vocês quiserem. Porque ele até então, ele sempre pregou o amor entre pessoas do mesmo sexo. Exato. Então eu acho que isso foi muito mais pela questão da pressão do Vaticano do que pela necessidade dele de mostrar o que ele realmente pensa. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que fora isso ele vai continuar pregando amor. Eu acho que a Igreja Católica é uma igreja que ela vai levar décadas para começar a mudar o pensamento dela de fato. Eu acho que esse Papa, ele tá abrindo precedentes para a igreja começar a apresentar mudanças. Mas também vem uma questão, eu acho que o fanatismo das pessoas com a Igreja Católica alimenta eles no quesito de manter essa mente fechada e tudo mais. Além do que eu também acredito que eu acho que eu, Douglas Barcelos, caguei pra Igreja Católica e pra aval, bênção de todo mundo. Tá, mas voltamos àquele papo que nós falamos no outro vídeo. Procure depois, Douglas, vai deixar em algum lugar na tela. Vai ficar no cardzinho do final do vídeo, daí vocês assistem quando terminar esse aqui. Que nós falamos sobre isso e de quão importante era para boa parte da comunidade LGBTQIA+, ter uma religião que os representasse, que os abraçasse, porque muitos de nós são de uma igreja católica, de uma igreja neopentecostal, né, os ditos evangélicos, e se sentem muito oprimidos em relação a isso. Tá, mas aí a pessoa vai se conformar com o que é a Igreja Católica, sendo que tem outras religiões que abraçam ela? Então, mas esse é o ponto. Vamos discutir sobre isso. O que me incomoda disso tudo, tá? Já voltamos nesse ponto. Fala assim, ó. Órgão doutrinário afirma não ser discriminatório, mas diz que Deus não pode abençoar relações fora do ideal de matrimônio. Gente, vocês não entenderam. O Deus mandou um Telegram pra não vazar o áudio pro Papa, dizendo que assim, ó, não vai rolar. E é muito louco isso, porque, gente, é surreal isso, tá? Porque assim, como assim Deus não? Ponto 1. Voltando ao que eu estava comentando agora. Eu acho que tem uma necessidade humana de ser aceito. Sim. Tá? Independente se é religioso, emocionalmente, familiar, amigável, não importa, de você ser aceito. Eu vejo vários católicos ir abandonando algum dia, ou não abandonando e fazendo paralelo à sua religião, não indo à igreja mais, porque não são aceitos dentro dela. E continuam naquela, e vejo e percebo que vários LGBTQIA+,
foram oprimidos pela religião e ficam dentro do armário o resto da vida graças a ela. Então assim, uma frase dessa do Papa virar e falar, não, nós não somos discriminatórios, mas Deus não permite isso, só mais a cabeça das pessoas. Não, eu entendo, mas tem uma coisa que eu não entendo e eu nunca entendi. Gente, eu fui coroinha, eu fui de grupo de jovens, eu já fui muito ávido dentro da igreja. Então assim, o momento que eu me afastei da igreja católica foi porque eu vi o que realmente é a igreja católica. Tipo, o pós de estar dentro da igreja, fora as missas, ver o que acontece. Então assim, isso são coisas que me fez afastar. Só que o que eu não consigo entender nas pessoas é a necessidade de se sentir amadas, aceitas por todo mundo. Por que não buscar ser amado por aquelas pessoas que realmente te amam? Por que eu tenho que todo mundo dizer que me ama, que provavelmente não vai me amar, tá? Vai dizer da boca pra fora por questão de aceitação, pra te fazer sentir bem, que é o caso da Igreja Católica. A Igreja Católica, se a Igreja Católica tivesse dito, não, super de boa, vamos lá, vamos abençoar a galera, eles iam falar da boca pra fora pra manter fiéis. Eles não iam falar com a convicção do tipo assim, mudamos o nosso pensamento arcaico de que agora as pessoas do mesmo sexo são tão cristãs quanto nós. Não ia mudar. E aí entra a questão que eu sempre falo. Tu não depende da Igreja Católica pra nada. Tem inúmeras religiões. Gente, candomblé, umbanda, tem, cara, muita, espiritismo principalmente. Cara, aceitam gays super de boa, realizam casamentos. Digo mais, não só gays, tá? A fauna e flora, gente, eu brinco com a fauna e flora, tá? LGBTQIA+, é aceitando as religiões tranquilamente. Mulheres trans, homens trans, gêneros. Sim, e realizam casamentos, fazem tudo isso. Então, se pra Deus pra mim é onipresente. Deus não tem religião, não tem endereço. Adorei que falou ela, também concordo que Deus pode ser. Tá? Então, assim, Deus não tem endereço. Pra mim, começa daí. Começa aqui. Já é do meu princípio. Tá. Deus tá dentro da gente. Ok. Tu não precisa estar num templo, tu não precisa estar com uma criatura que se diz superior a ti dizendo o que tu tem que fazer ou não. O teu bom senso, os teus princípios tem que estar acima de qualquer coisa. Então, o momento que tu acredita num Deus, tu é a tua religião. Então, se tu se aceita como tu é e tu acredita em Deus, e que Deus é baseado no amor e se você ama, você tem Deus dentro de você. Então, indiferente da religião que você vai seguir, você vai estar muito bem amparado, muito bem servido, obrigado. Então, busque a religião que vai abraçar vocês. Eu acho que a gente tem que fazer um dia um vídeo com um psicólogo. Sim. Para falar sobre essa Na verdade, eu já convidei 3, mas por causa da pandemia, as coisas estão bem complicadas. Os que eu conheço eu não posso convidar que eu não falo com eles, né? Então, assim, a gente está tentando trazer gente para conversar com vocês, tirar dúvidas, marcar os vídeos, colocar, para liberar para vocês mandarem perguntas, mas assim, pandemia tá complicado, gente. Vocês sabem disso, todo mundo sabe, não precisamos mais ficar falando sobre isso e voltamos ao vídeo. Mas eu tenho umas boas notícias. Uma boa notícia. Segundo o site Pink News, tem os padres se rebelam contra o Papa, eles vão continuar abençoando as uniões LGBTQIA+. Tá? Isso é muito legal, porque é um grupo de papas católicos romanos, apostólicos romanos, blá blá blá, e eles são rebeldes. Eles fundaram uma coligação de padres em 2006, tem um nome em inglês que eu não sei falar, enfim. Não é Covid. Não, assim espero, senão eu tô frito, né? Tem diáconos e tudo mais, liderados da igreja, o líder reformista da igreja católica, padre Helmut Schiller. Ele é um grupo que defende a ordenação de mulheres e padres casados ou não celibatários dentro da Igreja Católica e defende a união de LGBTQIA+. Que eles vão abençoar isso sim. Graças ao Bom Pai temos pessoas com visão, esclarecimento e percebendo que LGBTQIA+, são seres humanos, ponto. Eu não vou falar sobre normal, tradicional, não, porque somos seres humanos, é esse o ponto. O que me espanta é em poucos meses uma decisão que você fala e virar essa mudança. Parece o governo do nosso presidente, do Brasil atualmente, que é o presidente louco, né? Que fala e depois fala, não, eu nunca falei isso. Mas também tem aquela coisa de tu manter tuas expectativas controladas, porque o Papa não é a igreja. Eu concordo. Então o Papa ele representa. Ele representa, ele tem as ideias dele. Ele é o líder máximo.
Mas a decisão final, isso é votação. Isso daí é uma democracia entre eles do Vaticano. Então, o que me entristece muito é que eu sei, sem falar com católicos, amigos LGBTs que são cristãos, blá 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 blá. Cristão todo mundo é, que a partir que momento. Gente, vou deixar claro isso, tá? Ser cristão é quem acredita em Jesus Cristo, que Cristo existiu. Eu acredito que ele existiu. Ponto. Então eu sou cristão, mas eu não sou católico, né? Mas tem igrejas, por exemplo, que tem a mesma linha de cristã, que acreditam em Jesus, blá blá blá, e que aceitam a Igreja da Rainha, não é? Que eu sempre esqueço o nome deles. Eles são católicos, blá blá blá. No Brasil já ordenam padres gays. ângulo Pode ser. Fódico. Vamos procurar e vamos fazer uma melhor essa informação. Mas tem uma igreja, nós falo isso no vídeo do Papa. Eu sou péssimo para nomes, que já aceita. Para mim a melhor religião é a religião de Cher. Não dá problema nenhum. Aliás, tem um Instagram maravilhoso que fala que o nome é Religião de Cher, se não me engano. Igreja Cher. Cher, maravilhoso. Um humor ácido fantástico, bem crítico também. O que me preocupa, na verdade, é que a quantidade de pessoas que se viu representada e abraçada e que agora está ao léu. E eu entendo que você fala assim, mas qual é a necessidade desse? Mas, meu caro, seres humanos têm necessidades diferentes, senão seria tudo igual. Eu entendo, mas é que nem assim, é que nem eu penso assim. Hoje em dia a sociedade ela tá muito carente de aceitação, no modo geral. Se o gordo ele não é aceito pelo amiguinho que é magro, ele vai se sentir ofendido e aí, enfim, aí tudo vira um bolo porque a aceitação ela tá num nível meio crítico, ela tá num nível que as pessoas não conseguem mais distinguir o que é ser aceito e o que é ser enfiado goela abaixo. Tá. Pra mim a religião tá no nível do enfiar goela abaixo. Tu obriga o outro a fazer aquilo que você quer. Exato. E aí, por que tu vai te dispor a passar por esse tipo de situação se tu pode ser feliz? Mas não é consciente, aí que tá, Dani. Mas aí que tá. Gente, é consciente pra mim e pra você. Mas daí, vocês que tiverem com dificuldade, façam que nem eu, faz terapia. Vamos conversar com o psicólogo, vamos fazer meditação. Gente, é sério. Não, eu tô falando super sério. Quando a gente chega a um ponto que a gente precisa da aceitação das pessoas, ou de uma religião, ou de uma entidade, pra gente se sentir validado como pessoa, é porque a gente tá com algum problema. Então, busquem ajuda, sério, seriam mesmo. Eu acho que é um grande bola fora da Igreja Católica, ponto. E concordo muito com o Doug no sentido de, assim, amar o próximo como você ama a si mesmo. Então eu acho que antes disso você tem que olhar pra dentro e ver se você se ama. Porque você não pode dar aquilo que você não dá pra você pro outro. Sai! Então assim, eu acho que eu juntei tudo bem rapidinho. Eu acho que quando você se ama, você consegue dar esse amor pros outros de forma maravilhosa. Amar faz muito bem. Amar faz... E é muito louco, sabe? Eu já falei pra ti que eu tenho uma frase de vida, né? Que é amar é inerente ao meu ser. E o meu ser é com S maiúsculo. Eu não sei não amar as pessoas. E eu fui sempre assim. E eu não quero que isso morra. Porque gostar, amar pra mim é muito próximo. E você pode amar pessoas em situações diferentes. Eu amo o Doug, é um dos meus melhores amigos. E não é porque Deus quis, é porque a gente se deu bem, a gente se gosta. A gente tem um canal não é porque Deus quis ou a Igreja Católica quis, porque a gente lutou pra isso. Então, a gente tem que se fazer valer a pena, a gente tem que se fazer, a gente tem que se bastar com nós mesmos para tudo ser infinitamente perfeito. Então, com essa frase maravilhosa, ame-se ou outro como você ama a si mesmo. Não dê bola pra Igreja Católica e nem pra ninguém que diga nada. Amem quem vocês quiserem amar, casem com quem vocês quiserem casar e sejam felizes. Chega pro padre lá na esquina assim, ó. Tchau! Gente, eu acho, dito isso, beijos e até a próxima.